Assim seja. Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras Boa irmãs. noite, Que boa noite. nosso Senhor Jesus Cristo alimente as nossas almas, nos dando espírito de gratidão a todos nós, não é? E dando continuidade aos estudos, hoje vamos tecer comentários no último item do capítulo 3, o bem e o mal. Destruição dos seres vivos uns pelos outros. Afinal de contas, o que é que está acontecendo com o nosso ecossistema terrestre? Por que tantas enchentes? Por que tantas destruição? O que foi que ocorreu lá no Capitólio, naquela lagoa gigantesca, no coração do estado de Minas Gerais? As enchentes que vêm assolando o Brasil e dizimando inúmeras vítimas. Grandes catástrofes vêm se abatendo sobre o nosso território brasileiro. E a pergunta que nós formulamos, afinal de contas, por que existe a destruição dos seres vivos uns pelos outros? E certamente somos seres vivos. E um autodestrói o outro, nas várias escalas do reino animal. Nós estamos no topo desta escala do reino animal. E Kardec inicia nesse item 20, e que é bem propenso para o que vem ocorrendo nos dias atuais, nas últimas semanas do ano de 2021 para a virada de 2022, era como se o grande dilúvio do tempo de Noé se abateu sobre o território brasileiro. E Kardec inicia dizendo o seguinte: a destruição recíproca dos seres vivos, e nós nos colocamos dentro desta escala da evolução dos seres vivos também, e dentre as leis da natureza, uma das que, à primeira vista, menos parece conciliar-se com a bondade de Deus. Pergunta-se por que lhes criou ele a necessidade de mutuamente, porque Deus criou mutuamente se destruírem para se alimentarem uns à custa dos outros. Por que que se alimenta ou se retroalimenta com a morte do outro, ceifando a vida de determinados animais do nosso reino animal? Para quem apenas vê a matéria e restringe a vida presente, a sua visão a disso, com efeito, parece uma imperfeição na obra divina. É que, em geral, os homens apreciam a perfeição de Deus do ponto de vista humano. A nossa visão de Deus é uma visão do ponto de vista humano, dentro da nossa compreensão, dentro da nossa racionalidade de percepção, ou melhor dizendo, não é, da maturidade espiritual que cada um de nós ainda vivenciamos no orbe terrestre, enquanto espírito imantado ou acrisolado em um corpo físico transitório. Medindo-lhe a sabedoria pelo juízo que dela formam, pensam que Deus não poderia fazer coisa melhor do que eles próprios fariam, não lhes permitindo a curta visão de que dispõe apreciar o conjunto. Não compreende que um bem real possa decorrer de um mal aparente. Só o conhecimento
Aqui ele vai dizendo que só o conhecimento do princípio espiritual, considerado em sua verdadeira essência, e o da grande lei de unidade que constitui a harmonia da criação, pode dar ao homem a chave desse mistério e mostra-lhe a sabedoria providencial e a harmonia exatamente onde apenas vê uma anomalia e uma contradição, dando uma clareada na nossa consciência. Nós estamos muito presos a este corpo físico. O corpo físico, ele limita as realidades espirituais que cada um de nós somos. Nós temos percepções extrasensoriais. Ao deixarmos a crisálida, vamos dizer assim, o corpo físico, retornaremos à paternidade divina, o mundo espiritual, e os nossos 5 sentidos serão altamente aguçados, porque não teremos mais esta barreira das nossas limitações espirituais, que é o corpo físico. Então, nós somos o princípio inteligente do universo. Uma das perguntas do Livro dos Espíritos, e são perguntas recorrentes, que é o espírito. O espírito é uma centelha, se assim eu posso me expressar, vai dizer os espíritos. O espírito é o princípio inteligente do universo e que periodicamente ele reencarna nas diversidades de mundos habitados para o seu aprimoramento moral e espiritual. É essa consciência holística, se assim eu posso me expressar, essa consciência mais ampliada, não uma consciência pequena. Amplie o seu estado de consciência que você vai ter uma percepção transcendental da sua vida enquanto você está encarnado no corpo. Então, no item 21, Kardec diz o seguinte: a verdadeira vida, tanto do animal como do homem, não está no invólucro corporal. E ele grifa essa parte. A nossa verdadeira vida, meu amigo Antônio Dantas, não está no invólucro corporal, do mesmo que não está no vestuário. Está no princípio inteligente que pré-existe e sobrevive ao corpo. A maior surpresa que cada um de nós teremos, o grupo que se encontra aqui no estudo da Gênese, nesta sala, amanhã, quando nós desencarnarmos, em períodos diferentes, teremos uma grande surpresa em perceber que a vida não acaba no esquife, no caixão, e que a vida é muito mais estuante. Eu vou repetir em 2022 o que eu repeti em 2019, 2020 e 2021 na série de estudos da Gênese. E 2022 não vai ser diferente. E que eu sempre digo que eu não acredito na imortalidade da alma. Eu sei. Eu não acredito no mundo espiritual. Eu sei. Quando nós temos essa percepção clara, você assimila, entende, você sabe que a realidade transcende os portais da imortalidade. Tentando lembrar um pouco aí da imagem da minha amiga Clara, né, com essa imagem lá de... Né, tem um livro de Sônia Rinaldi, Clara. Sônia Rinaldi é uma paulista, uma estudiosa da transcomunicação instrumental. Nos anos 90, Sônia Rinaldi recebe inúmeras comunicações de transcomunicações através do Spiricom, gravação nos gravadores, e alguns espíritos habitantes do planeta Marduk vai dizer que existe paisagens paradisíacas muito semelhante
a esta em que Clara está usando a sua tela de fundo. Porque a maior decepção que a humanidade vai ter é quando descobrir que existem planetas muito semelhantes ao nosso e com uma riqueza, uma biodiversidade extraplanetária muito maior do que a nossa. É isso que nos dá um estado de felicidade em saber que hoje eu estou residindo em minha casa, junto com todos vocês, que é o planeta Terra, mas amanhã eu posso mudar de residência, eu posso ir para Marduk, eu posso ir para Orion, eu posso ir para outros planetas, mas James, é possível a gente pegar o avião da Estrela Azul e sair de um planeta e ir para outro? Eu disse, não. Existem algumas questões para você ir habitar outro planeta, existem algumas considerações. Primeiro, você tem que fazer por merecer para ir reencarnar em um planeta mais evoluído do que o nosso orbe terrestre. Agora, se você andar atrasando o progresso da humanidade, é bem possível que você vá habitar outro planeta mais inferior do que o orbe terrestre. Nós vamos mudando de casa como se muda de vestimenta, como se muda de roupa. Na medida que você vai evoluindo espiritualmente, esse é o parâmetro, esse é o índice de identificação para a planificação da evolução espiritual nossa, né? Então, quando Kardec diz, esse princípio necessita do corpo. Quem necessita do corpo? O espírito, que é o princípio do corpo, para se desenvolver pelo trabalho que ele cumpre realizar sobre a matéria bruta. Esta matéria bruta. Ana, ontem, minha amiga Ana, está aqui na minha tela principal. Minha amiga Ana Lessa. E eu comentava ontem com Ana Lessa no estudo do livro de Amélia Rodrigues, Luz do Mundo, o livro. E eu dizia a Ana Lessa, Ana, você com esse cabelo tão lindo que você tem, comprido, não é isso, Ana? Abra aí a sua tela, Ana. Ela está ali na tela. E eu dizia, Ana, você lembra, Ana, quando você tinha aquele cabelo do homem de Neandertal, a mulher do homem de Neandertal não frequentava salão de beleza. Dava muito trabalho. Você lembra, Ana, eu dizia a Ana ontem, quando você viveu na época de Lucy, porque todos nós somos descendentes de Lucy. Lucy tem 2 milhões de anos, não é? Então, na medida da evolução da raça humana, nós fomos habitando corpos mais, vamos dizer assim, mais acessível à psicosfera do planeta Terra. É evidente que na medida que você vai evoluindo, o seu perispírito vai se modificando pela influência do princípio inteligente, que é o espírito, você vai modificando a sua forma biológica. Você vai se tornando mais gracioso, o corpo vai se tornando muito mais gracioso. E como a gente viu recentemente, eu fiquei assim maravilhado. O meu coração carrega um preito de gratidão. O meu coração está transbordando de alegria. Eu estou feliz porque eu estou amando. A gente sempre diz isso. O meu coração está batendo palpitante de alegria, de felicidade por todos vocês. Sempre associamos a felicidade, um estado de ventura, de gratidão ao coração. Mas, no ano passado, um norte-americano teve um transplante de coração e que no peito deste norte-americano bate um coração de um porco. E agora, como dizer aí? Esse coração do porco que foi transplantado para o homem
ele sofreu uma modificação genética para se adaptar. A pergunta é, e agora? O meu coração de porco bate com muita gratidão. Olha que maravilha é o avanço da ciência. Como nós estamos evoluindo. Daqui a 500 anos, nós seremos totalmente clonados, modificados geneticamente sob a influência do princípio inteligente do universo, porque o Espírito sempre estará no comando das nossas modificações genéticas. Então, quando ele diz assim, que o corpo se consome nesse trabalho, mas o espírito não se gasta, ou seja, o nosso corpo, eu tô com 60 anos, é claro que eu não tenho mais 25 anos, eu não tenho aquele corpo de 15 anos, a gente vai se desgastando. Veja o cabelo aí da minha amiga Graça, não é? Veja o cabelo aí do meu amigo Antônio Dantas, o cabelo todo branco, não é? Veja aí o meu amigo Jorge Barreiro, sem cabelo nenhum já, e por aí vai. É a lei biológica da vida, Barreiro. O corpo se desgasta, mas o espírito não. O corpo entra em estado de decomposição, como vai dizer Lavoisier. Nada se destrói, tudo se transforma, há uma transformação da matéria. Mas o espírito não. O espírito ele está sempre renovado na medida em que ele evolui. Um exemplo, meu pai, ao desencarnar aos 68 anos de idade, em 1995, ele morreu vítima de um infarto. 2 anos depois, ele dá uma comunicação psicofônica no Centro Espírita Humberto de Campos. E o médium vidente que viu a entidade espiritual de meu pai identificou com 30 anos de idade e não com 68, que foi a data que ele desencarnou. Eu jogaria uma pergunta para que vocês guardem isso de interrogação. Bom, James, se seu pai desencarnou com 68 anos, velho, com a perna amputada, que ele amputou uma perna, e ele dá uma comunicação mediúnica e que 2 médios videntes o vê na sala mediúnica, ele jovem com 30 anos de idade e com a perna, como isso é possível? Eu não vou responder não. Eu vou deixar que vocês façam essa pergunta ao meu amigo Roberto Sabadino no estudo do Livro dos Médiuns. Então, como isso é possível? Nós vamos estudar isso dentro do livro da Gênese, como também estudado dentro do livro dos Médiuns. O livro A Gênese, mais adiante, a gente vai falar sobre Gênese espiritual. E nessa Gênese espiritual a gente vai falar sobre o modelo organizador biológico, o MOB, modelo organizador biológico, que é o perispírito. Tá certo? O perispírito ele vai se recompor na sua jovialidade de acordo com a evolução do espírito. Meu pai desencarna com 68, mas quando ele volta à realidade espiritual, ele assume uma identidade espiritual no seu perispírito, que foi o ano que ele mais estava bem com a vida. E se identifica aos 30 anos de idade com a perna, porque o que foi amputado foi a perna física e não o perispírito. O perispírito não é amputado, porque ele é constituído de uma energia fora da dimensionalidade da energia terrestre, do corpo físico terrestre, como nós conhecemos. E aí ele diz assim, que importa, pois, que o espírito mude mais ou menos frequentemente de envoltório. Não deixa por isso de ser espírito. É precisamente como se um homem mudasse 100 vezes no ano as suas vestes. Não deixaria por isso de ser homem? Quantas vezes nós mudamos de camisa? Você toma um banho, você muda de roupa. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Por meio do incessante espetáculo da destruição, ensina Deus
aos homens o pouco caso que devem fazer do envoltório material. Ele suscita a ideia da vida espiritual, lhe extingue. É isso que essa semana a gente estava comentando com a Ana Teresa. A gente precisa crescer, precisa valorizar o ser espiritual que você é. Cada um de você, cada um de nós, somos seres espirituais valorativos. Então, desperte esses talentos que cada um de você tem dentro de si. Coloque este tesouro para fora. Desperte o diamante que existe em você. Este diamante, ele não tem preço. Ele não pode ser tocado, porque o diamante é o coração do ser espiritual que você é, que nós somos. E aí ele diz assim: objetar-se-á, não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios sem constranger os seres vivos a se destruírem mutuamente? Desde que na sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que esta sabedoria não existirá mais num ponto do que noutro. E se não o compreendemos, assim devemos atribuí-los à nossa falta de adiantamento, se nós destruímos as matas ciliares, se nós, essas enchentes que estão se abatendo sobre o Brasil, a destruição de Ilhéus, eu conheço aquela região ali, conheço muitas regiões, e que todas essas enchentes têm uma origem, têm uma matriz. Eu conheço o Vale do Jiquiriçá, é lindíssimo ali o Vale do Jiquiriçá, e que foi destruído. Eu liguei para lá porque tem um centro espírita Nova Era lá, eu liguei para o meu amigo Zé Alberto, e aí Zé Alberto? E Zé Alberto, eu vou lhe dizer o que Zé Alberto me disse. Zé Alberto é um companheiro espírita de mais de 50 anos, e é presidente do Centro Espírita Nova Era lá em Jiquiriçá. Ele mora na parte alta de Jiquiriçá e já mora lá há muitos anos. James, as pessoas constroem casas na beira do rio. Isto é uma reação, James, do comportamento, do materialismo dos homens. É evidente que o que está acontecendo, nós somos responsáveis. E a mãe Gaia responde de forma natural. Então, somos responsáveis por tudo o que está acontecendo. A temperatura da Terra está aumentando assustadoramente por conta dos nossos excessos de consumo. Então, quando ele diz assim: desde que na sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que esta sabedoria, não existirá mais num ponto do que noutros. Se não o compreendermos assim, devemos atribuí-lo à nossa falta de adiantamento, que eu já falei, né? Contudo, podemos procurar a pesquisar da razão do que nos pareça defeituoso, tomando por bússola este princípio: Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Deus está sendo justo e sábio com o que aconteceu lá no Capitólio, em Minas Gerais, porque uma reportagem, um fotógrafo filmou em 2012 e chamou a atenção: olha, está tendo uma rachadura, a qualquer momento esse bloco de pedra de 300 metros pode cair e criar uma tragédia. Isso em 2012, o bloco já estava rachado e foi chamada a atenção para as autoridades. E o que foi que aconteceu agora? O bloco de pedra de quase 300 metros de altura cai e tira a vida de 10 pessoas. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapasse o nosso entendimento. Ou seja, Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Só que a imprevidência, a falta de compreensão humana nos leva a criar as nossas próprias tragédias. Se eles tivessem visto lá atrás, em 2012, que ali era um local que aquele bloco poderia cair e matar milhares de pessoas, eles tinham fechado. Mas aí entra o quê?
os interesses humanos, os problemas sociais, políticos, e que nos leva, muitas das vezes, a esses hecatombes de tragédias, de destruição, e que nós sofremos pelas nossas insanidades, pelas nossas irresponsabilidades, não é? No item 22 ele diz: uma primeira utilidade que se apresenta de tal destruição, utilidade sem dúvida puramente física, é esta: os corpos orgânicos só se conservam com o auxílio das matérias orgânicas, matérias que contêm os elementos nutritivos necessários à sua transformação. Ou seja, para que a gente possa manter esta máquina fabulosa que é o corpo humano, é necessário ter os nossos nutrientes. Como instrumentos de ação do princípio inteligente, os corpos precisam ser constantemente renovados. A providência faz que sirvam a sua mútua manutenção, eis porque os seres se nutrem uns dos outros. Mas é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere, fica apenas despojado do seu envoltório, não é? Vocês já viram nas fazendas, quando você vê o boi, né? Ele está no pasto, não é? Comendo a sua grama. Vocês já viram que tem uns pássaros que ficam em cima do lombo dos animais? Aqueles pássaros, eles estão se alimentando de bactérias, de organismos que vivem sobre o lombo do boi. Vocês já viram aqueles documentários no fundo do mar, a baleia? E que ao lado da baleia, o grande cetáceo, aparece peixes menores comendo plâncton que fica encrostado na epiderme da baleia. Essa é a lei da evolução biológica. E nós também temos os nossos, os nossos companheiros que constantemente estão se retroalimentando com as nossas bactérias espirituais. Que aí é assunto para os próximos capítulos sobre a questão de vampirismo e espiritualidade. Vamos deixar isso para outro capítulo. Mas ele vai dizer aqui: eis porque os seres se nutrem uns dos outros, mas é o corpo que se nutre do corpo, sem que o espírito se aniquile ou altere, fica apenas despojado do seu envoltório. Há também considerações morais de ordem elevada. O que vem a ser essas considerações de ordem elevada? É necessário a luta para o desenvolvimento do espírito. Eu perguntaria a vocês, nós vamos abrir para o segundo momento do estudo. É necessária a luta para o desenvolvimento do espírito. Então significa que para que o espírito, para que eu evolua, eu tenho que lutar, eu tenho que trabalhar. E como é que eu estou elaborando essa construção, esse trabalho? Na luta é que ele exercita suas faculdades. Olha que coisa interessante. Em 2020, eu não sabia nada de Zoom. Essa semana tivemos uma reunião aí da Casa do Caminho, eu, Graça, tem alguns aqui que estavam presentes, não é? Clara, um curso sobre como manipular as salas do Zoom. Tudo isso está acontecendo aqui, ó. Na realidade, Jamisnei não está fazendo nada. Se eu não tivesse Graça, que é a administradora do grupo, ela que está segurando a batuta, ela que é a maestra aí, ó, coordenando as 57 pessoas que estão nessa sala. E aí, Graça, eu não vou perguntar a idade de Graça, jamais eu vou perguntar a idade de Graça,
mas ela é uma jovem senhora que adaptou a tecnologia, ou seja, quando você aprende algo novo, você cria conexões neuronais novas. Quando você está trabalhando com a criatividade, com a arte, não é? Com a pintura, com o belo, com a estética, você vai criando novos circuitos neuronais e essas conexões é feita através das nossas sinapses. Então eu pedi a graça, Rafael, eu quero aprender como é que mexe nesse negócio. Eu perguntei a Clara, mas Clara, como é que bota essa tela? Ela apareceu com um ventilador jogando no cabelo, eu estava achando que era um recurso tecnológico lá. Não é não, James, é o ventilador. Enfim, então isso desenvolve a percepção do espírito, porque toda esse conhecimento que a humanidade está adquirindo, ela tem uma matriz. A matriz é o mundo espiritual. Tudo que nós aprendemos hoje a medicina que está evoluindo, a tecnologia que está evoluindo, tudo isso tem uma origem, o mundo espiritual. Dr. Inácio Ferreira, que viveu em Minas Gerais, quando ele desencarna, ele vai fazer parte de uma equipe médico no plano espiritual de geneticistas. Dr. Inácio Ferreira, junto com me fugiu, Dr. Artêmio, que viveu aqui na Bahia, se eu não me engano, ou foi em Minas Gerais também, eles vão trabalhar com a genética espiritual, na manipulação da ovelha Dolly nos anos 80. Esse coração do porco que foi adaptado para o coração humano, houve uma alteração genética. De onde partiu essas pesquisas iniciais no plano espiritual e que se materializou na mente brilhante desses médicos salvadores de alma. Vocês perceberam? Então, quando ele diz assim, na luta é que ele exercita as suas faculdades, não é? E você vai desempenhando novos desafios. A dificuldade que o nosso amigo Walter teve, o nosso amigo argentino, ele ficou perguntando a graça e foi aprendendo. Assim somos nós. E não ficar parado. Aquela música de Raul Seixas, esperando, com a boca aberta, esperando a morte chegar. Não existe mais dificuldades para ninguém. Todos nós somos desafiados a si mesmo. Não é desafiar o outro, é desafiar você mesmo. Eu sou capaz de mudar, eu sou capaz de me adaptar à nova realidade que o mundo está me convidando ao meu progresso espiritual. O que ataca em busca do alimento e o que se defende para conservar a vida usam de habilidade e inteligência, aumentando em consequência suas forças intelectuais. Um dos sucumbe, mas em realidade que foi o mais forte ou mais destro tirou ao mais fraco. A veste de carne nada mais ulteriormente, o espírito que não morreu tomará outra. No reino animal, nas selvas das savanas africanas, quando o leão corre atrás da sua presa de um alce, aquele que é mais veloz consegue sobreviver. Tem um comercial que me chamou a atenção, desse comercial da Red Bull da Asas. Lembra desse comercial? Red Bull da Asas. E esse amigo que vos fala, praticamente ia bater no azia, ainda ia para o céu, porque eu tomei 2 latinhas de Red Bull sem saber. Isso no ano de 1998. Há 23 anos atrás, quando a Red Bull chegou no Brasil, eu estava em um evento no Rio de Janeiro, eu não conhecia, porque eu não bebo nada de bebida alcoólica, não bebo.
e eu vi um stand com a latinha da Red Bull e eu estava, Clara, com muita sede. E tomei uma latinha de Red Bull amarguinha, tomei, rapaz, e tomei a segunda da Ana Lourdes, 2 latinhas da Red Bull. Isso em 98, quando a Red Bull chegou no Brasil. Eu estava no Rio, participando de um evento do lançamento dessa Red Bull. E aí eu me senti, sabe, Dona Lourdes, um jovem de 15 anos, eu estava me sentindo ativo, eu disse, rapaz, o que foi que houve? Eu estou todo me sentindo um menino novo. De repente, quando eu cheguei no hotel, eu comecei a ter um ataque cardíaco. Eu comecei a passar mal. Por pouco, eu desembarco para o outro lado da vida, no Rio de Janeiro. E aí eu fiquei sabendo que o teor de cafeína que tem o Red Bull é muito grande. E recentemente a Red Bull publicou um comercial que muito me chamou a atenção e tem tudo a ver com o capítulo que eu estou falando aqui. Aí 2 alces, 2 veados conversando e um leão no mato. E um disse assim para o outro, olha, o que você vai fazer? Ele disse, eu vou tomar Red Bull. Ah, mas você vai tomar Red Bull? Pois é. Eu vou tomar Red Bull porque eu vou correr mais do que você. Porque a questão é essa. Então, se eu correr mais do que você, eu não estou preocupado, não é com o leão, não. Eu vou tomar o meu Red Bull para eu estar mais veloz do que você. Porque se você ficar para trás, você que vai ser a vítima. Red Bull dá asas. Então, no reino animal, é isso. O reino animal, os animais matam para sobreviver e nós matamos por prazer, por destruição. Percebeu? Estou deixando bem claro. Eu coloquei a história do Red Bull porque eu achei muito interessante, não é? E aí, finalizando no item 24. Nos seres inferiores da criação, não é? Naqueles a quem ainda falta o senso moral, nos quais a inteligência ainda não substituiu o instinto, a luta não pode ter por móvel senão a satisfação de uma necessidade material. Ora, uma das mais imperiosas dessas necessidades é a da alimentação. Eles, pois, lutam unicamente para viver, isto é, para fazer ou defender uma presa, visto que nenhum móvel mais elevado se poderia estimular. É nesse primeiro período que a alma se elabora e ensina para a vida. Pasmem vocês. O governo brasileiro diminuiu a taxa da compra de armas, porque tem pessoas que têm um prazer de caçar, de matar por prazer. Isso é realmente assim, sabe? É um absurdo. Então aí já encerrando, ele diz assim, ora, uma das mais imperiosas dessa necessidade é a alimentação, eu já falei, não é? No homem há um período de transição em que ele mal se distingue do bruto. Nas primeiras idades domina o instinto animal e a luta ainda tem por móvel a satisfação das necessidades materiais. Mais tarde, contrabalançam-se o instinto animal e o sentimento moral. Luta então o homem não mais para se alimentar, porém para satisfazer a sua ambição. Em pleno século XXI, nós temos, eu vou falar do Brasil, o segundo maior rebanho bovino do planeta Terra. O primeiro é os Estados Unidos. O segundo, o Brasil. O Brasil tem 220 milhões de habitantes. Nós temos um rebanho de 218 milhões de cabeças de gado. Praticamente é um boi para cada um da população. Então, para se criar boi, tem que se criar pasto. Criando pasto, você destrói as matas ciliares. E aí há uma cadeia do ecossistema. Destruiu o ecossistema, os animais saem das florestas e invadem as casas.
O homem começa a consumir outros tipos de animal. Consome animal que carrega a bactéria da gripe espanhola. A gripe espanhola nasceu, surgiu lá nas fazendas de criação de porcos nos Estados Unidos. E quem levou a gripe espanhola para a Europa na Primeira Guerra Mundial foram os americanos contaminados com a gripe espanhola, que teve a origem da carne suína, da carne do porco. E agora a Covid-19 tem a sua origem animal. A peste negra, que matou 100 milhões de pessoas na Idade Média, teve a sua origem no rato, porque o Papa resolveu, naquele período, acabar com todos os gatos, dizendo que os gatos eram possuidor do demônio, e aí o Papa baixou uma encíclica matando todos os gatos. Ou seja, quando o gato não está em casa, o rato passeia. E aí o que foi que aconteceu? Houve uma proliferação de rato, e a doença do rato iria se tornar a peste negra, que matou 100 milhões de pessoas. Então, concluindo, chegamos no capítulo final, capítulo 3, que diz assim: contudo, a luta é sempre necessária ao desenvolvimento do espírito, pois mesmo chegando a esse ponto, que nos parece culminante, ele ainda está longe de ser perfeito. Só à custa de sua atividade que o espírito adquire conhecimento, experiência e se despoja dos últimos vestígios da animalidade. Mas, nessa ocasião, a luta de sangrenta e brutal que era, se torna puramente intelectual. O homem luta contra as dificuldades, não mais contra os seus semelhantes. O homem, quando atingir outro nível, ele não vai lutar, não vai guerrear contra o outro, mas ele vai guerrear com ele mesmo em busca das suas modificações. Portanto, eu passo agora a palavra para todos vocês, para que vocês participem e façam as suas considerações. Tem alguma pergunta, Graça? Senhor James, Pois não. a minha consideração, o meu pensamento é o seguinte: os animais matam por instinto de supervivência e o ser humano mata, digamos assim, por prazer. Mas estamos, aliás, em uma situação também de subsistência. Eu estou falando porque eu tive que matar, porque senão me matavam. Eu estou falando isso porque é uma realidade. Nós começamos, digamos assim, por instinto, mas depois por razonamento. O meu amigo Walter nos deu assim uma colocação muito pertinente, muito interessante, que Walter colocou. Ó, eu vou perguntar, Walter disse que teve que matar, porque se ele não matasse o animal, você seria a vítima, não é isso, Walter? Ou seja, se eu não matava, outro ser humano me matava. Eu tive em 3 confrontos, quando eu trabalhava para as Nações Unidas,
E eu estava, digamos assim, as condições eram que se eu não matava o semelhante, eles me matavam. Há um capítulo no Livro dos Espíritos que ele fala sobre as guerras, né? As guerras. E que em uma guerra um mata o outro para se defender, né? André Luiz, no livro Nosso Lar, há um capítulo que André Luiz questiona o ministro Clarence. O ministro Clarence é um dos diretores espirituais de Nosso Lar. A Segunda Guerra Mundial explodiu na Terra e as trombetas começaram a tocar nas diversidades de colônias espirituais espalhadas ao derredor do planeta Terra, pedindo para que os espíritos ajudassem as primeiras vítimas do da guerra que estava acontecendo. E um tirando a vida do outro, e ali os espíritos vão dizer que era o instinto de defesa. Se eu não tirar a vida do outro, o outro me mata, porque era isso que estava acontecendo. Não é? E que nessas questões, o que Walter colocou, existem variantes. Não é? Nós sabemos que não temos o direito de tirar a vida de ninguém, mas quando você está na iminência de um perigo, de ser morto e você podendo se defender, entra o seu instinto. É algo que nós vamos falar mais adiante. Falamos no ano passado sobre isso. Isso é uma questão, não é? A outra questão que os animais, ele mata suas presas para sobreviver, para se alimentar. E nós, enquanto seres humanos, somos vistos como presas, como os animais. Quando aquele leopardo partiu para cima daquela criança, o leopardo via naquela criança apenas uma presa animal. Nós somos um animal diante desses animais selvagens. E o que foi que a mãe fez quando viu que a criança pequena estava sob as patas daquele leopardo? Ela pegou um pedaço de madeira e partiu para cima do leopardo. E teve uma luta titânica. Livrou a criança de ser estraçalhada pelo leopardo, devorada. E ela, de unhas e dentes, lutava contra o leopardo. E ela acabou morrendo. Nós vivemos em um mundo, num reino animal, que um prevalece sobre o outro. Eu me recordo quando eu estava em uma das minhas viagens na Chapada, eu estava pendurado num cabo de aço, num despenhadeiro gigantesco, e que um amigo meu ia na frente, o guia, ele passou, e a gente preso num cabo de aço, num despenhadeiro com mais de 300 metros de altura, e de repente me apareceu uma cobra coral. Sabe o que é uma cobra coral enrolada, aquela venenosa? Apareceu uma cobra coral, e eu perguntei ao meu amigo Vini, e agora, rapaz, o que é que eu vou fazer pendurado aqui? A cobra não tinha como passar, eu estava pendurado. James, só tem 2 caminhos. Eu disse, qual é o caminho? Se você passar, ela vai lhe picar. E você vai morrer e vai ficar pendurado aí. A outra é você ficar pendurado aí até ela sair do lugar dela. Nós é que estamos invadindo o habitat dela. Ela nos vê como uma presa que quer nos atacar. Então fique pendurado aí o tempo necessário que a cobra estiver enrolada ali. E a infeliz desta cobra coral ficou 25 minutos parado no lugar e eu pendurado lá. Aí depois que ela saiu, entrou na loca, aí eu consegui passar. Então assim, nós vivemos no mundo animal e somos presas. Agora,
para esses animais. Agora tem um detalhe, nós, na nossa inteligência, prendemos pássaros. E se aqui tem gente na sala que tem o costume de ter pássaros, lamento dizer, a minha ex-mulher uma vez quase me decapitava porque ela gostava de passarinho e eu soltei os 3 passarinhos que ela tinha preso. Eu estava em uma padaria na cidade de Santo Antônio de Jesus e tinha um passarinho cantando, cantarolando dentro de uma gaiola. E aí eu perguntei ao senhor que estava no caixa, que era o dono da padaria, eu disse, meu senhor, de que é esse passarinho? É meu. Eu disse, vem cá, o senhor, por um acaso, já visitou a penitenciária Lemos de Brito, lá em Salvador? O senhor sabe o que é ficar preso dentro de uma penitenciária? Eu disse, não. O senhor gostaria de ficar preso? Eu disse, não. E por que o senhor prende o passarinho? Ele está cantando de tristeza. Não entra na minha cabeça você criar passarinho preso em gaiola. Como é que vocês, eu estou falando todos nós, eu estou falando vocês estão me colocando. Eu fiquei 45 dias preso dentro do meu apartamento quando começou a pandemia. Muita gente aqui pirou porque ficou preso, não aguentava. E como é que a gente prende um passarinho? A gente fala em um mundo de regeneração, mas ainda prende os nossos irmãos inferiores. Ah, James, é lindo criar passarinho. Não me venha com essa churumela. Como eu tenho um discurso ecologista, isso para mim é egoísmo. Então, se alguém está aqui criando passarinho, me perdoe, solte seus passarinhos. E de forma bem-humorada, eu vou falar para quem cria passarinho, quem estiver aqui na sala. Bem de forma humorada. Se você não soltar seu passarinho enquanto estiver na terra, quando você desencarnar, quem vai ficar preso na gaiola é você. Então, solte seus passarinhos. Vocês sabem que eu viajo muito fazendo produção. Eu estava no Rio São Francisco, em uma comunidade indígena, e não foi na comunidade indígena, próxima a essa comunidade indígena, uma casa ribeirinha no Rio São Francisco, na região de Penedo, no estado de Alagoas. Eu tinha me embreado pela mata dentro, eu vi uns pássaros presos em uma gaiola, e era de um garoto. E eu disse, garoto, por que você prende esse passarinho? Ah, porque eu acho bonito. Aí eu perguntei se ele não queria me dar. Aí o garoto disse, dá o senhor? Não dou não, mas eu posso vender porque eu preciso de dinheiro. Então eu posso te dar qualquer dinheiro? Eu disse, posso. Peguei e dei R$1 pelo passarinho e pela gaiola. 3 gaiolas. Dei R$3, peguei as gaiolas com o passarinho dentro, botei dentro da caminhonete, rodei uns 20 quilômetros, soltei os passarinhos e quebrei a gaiola. Então, quando começou o lockdown, eu fiquei dentro de casa e fiquei gravando vídeo. Olha, caminhe dentro de casa, faça alguma coisa, porque muita gente aqui ficou pirando. Pô, eu não estou aguentando ficar dentro de casa. Mas por que você prende um passarinho? E a gente fala de mundo de regeneração se você ainda tem esses atavismos de prender animais, de maltratar animais, de jogar os animais do viaduto lá dos Leões, de atropelar animais. Tem pessoas que estão viajando na estrada e atira da janela do carro para alvejar os animais que estão na estrada. Esse instinto nosso, que somos a inteligência mais evoluída, da raça mais evoluída na Terra, matamos por prazer. Algo que me deixa incomodado é quando eu vou comprar ração para o gato de minha mãe. E quando eu entro na loja de ração que eu vejo aqueles passarinhos presos, já me deu a vontade, Clara, de um dia chegar lá naquela loja e soltar todos os passarinhos, sem que o dono da loja visse. Já me deu a vontade de fazer isso, Walter.
E aí um dia eu perguntei o rapaz que vende ração de gato, vem cá, você tem autorização para criar esses passarinhos aqui? Ah, o Ibama, não sei o que, coisa e tal. O livro A Gênese, a codificação espírita, as revistas espíritas, eles falam de forma ecológica e clara. Se você realmente aspira à sua evolução espiritual, quebre esses velhos paradigmas que você tem. Porque nós somos responsáveis pelos nossos irmãos inferiores. Os animais, os gatos, enfim. Eu falei no grupo de ecologia com Kessia. Kessia tem gato, todo mundo tem um gato, tem um cachorro. E eu virei para minha amiga Kessia: eu não posso ter nem gato e nem cachorro aqui na minha casa porque eu moro só e eu vivo viajando. Mas eu descobri uma companheira, eu fiquei feliz da vida que eu descobri que dentro do meu jarro com água, onde tem plantas e um pouco de terra, apareceram 2 minhocas. E quando eu vi aquelas minhocas, eu fiquei feliz da vida. Ah, que agora eu tenho uma companhia. Como eu não tenho uma companhia de um cachorro e de um gato, eu tenho uma companhia de uma minhoca. E todas as vezes que eu trocava a água do meu jarro, eu mantinha a minha companheira minhoca dentro do jarro. Essa semana eu estava caminhando aí numa estrada, eu vi um caminho de formigas. E aí eu chamei a atenção do meu amigo: olha as formigas caminhando aí, ó, não pise em cima das formigas. É essa consciência que a gente tem. É isso que esse capítulo fala: destruição dos seres vivos uns pelos outros. É ter cuidado, respeito, amor para com os nossos irmãos inferiores. E quando Kardec vai tratar no capítulo 4, que aí é estudo para a próxima semana, papel da ciência na Gênese. E depois vem Gênese espiritual. E depois vai falar sobre a evolução das espécies de animais sobre a face da Terra. E qual é o seu papel nesse contexto evolutivo que a humanidade se encontra. Portanto, meus amigos, se aqui tem gente que cria passarinho, não tem justificativa para mim. Eu respeito, cada um tem o seu livre-arbítrio, mas na minha mente não... Há 30 anos atrás, a minha ex-mulher quase Clara, quase arranca meu pescoço porque eu soltei os 3 passarinhos dela e foi uma briga, porque eu não entrava na minha cabeça. Entendeu? Emis, com licença, a Tereza está com a mão. Ô, Tereza, eu vi, sim. Eu ia passar para a Tereza. Pois não, Tereza? Abre o microfone, Tereza. O microfone está fechado. Agora. Você está sem som, Tereza. Você abriu o microfone, mas não está tendo a conexão para falar. James, ela não está conseguindo falar, não. Foi algum problema. Escreva aí no chat, Tereza. Tire a sua imagem para ver se você consegue falar, porque talvez seja a internet. Ela caiu, desconectou. Mas enquanto Tereza não retorna, James, tem uma pergunta aqui feita por Eliana Gomes. Pois não. Ela diz: como ficou o espírito do Papa quando percebeu o mal que causou a toda a população ao exterminar os gatos? Boa pergunta, né? E se fosse um ser humano no lugar do leopardo, a mãe lutaria... São duas... Primeiro você veja essa questão do Papa com os gatos, depois eu coloco a outra. Pois bem, é claro que essa ação levou consequências. Pela ignorância do Papa daquela época, é evidente que ele responde sim. Qualquer ação sobre o outro, que você leva à destruição e o prejuízo do outro, é evidente que você vai responder por essa ação, por essa atitude. É claro que esse Papa certamente respondeu por isso. Quando aconteceu aqui no Brasil,
não sei em que cidade foi do Brasil, foi num condomínio. Alguém deste condomínio de alto luxo colocou veneno e matou 60 gatos. Teve outro condomínio, em outro bairro, não sei onde foi, que pessoas estavam botando veneno e matando todos os cachorros. Aquele dono da fazenda no ano passado matou 1.200 búfalos. Deixou morrer. Você não acha que ele vai responder por isso? Claro que vai. André Luiz, eu indico a todos vocês o livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. No livro Os Mensageiros tem um capítulo que fala sobre a relação do homem com os animais. E um cidadão estava maltratando o seu burro, chutando o burro, maltratando o burro chegou, deu um coice nele, ele bateu a cabeça e passou mal, se eu não me engano, teve quase traumatismo craniano, e a equipe de espíritos que trabalham ali na região, na natureza, protegendo a natureza e os animais, foram ajudar aquele homem que foi vítima de um coice de um burro. A forma que nós tratamos os animais, é claro que você vai responder. Aqui em Salvador, aquelas pessoas que estavam chegando no viaduto do acesso norte e jogando de lá de cima os cachorros para morrer, é claro que essa ação, no mundo espiritual, ele vai ter que responder por isso, sem sombra de dúvidas. Então o Papa, naquela época, ele teve que responder por essa ação, né? E a outra pergunta, qual foi? Foi uma colocação. Liliane, se fosse um ser humano no lugar do leopardo, a mãe lutaria da mesma forma que defendeu seu filho. Pois é, na Independência da Bahia, não é? Lá em Cachoeira, ou melhor, em Itaparica, Cachoeira, algum de vocês lembram aqui que estão na sala? Não sei se alguém estava reencarnado naquele período da Independência da Bahia, e que a turma das mulheres deram uma surra de cansanção nos soldados portugueses, que os soldados caíram fora. Elas lutaram para salvar da tirania portuguesa. Elas lutaram para salvar a própria pele e tiraram a vida de soldados portugueses. Isso é outra questão. Isso é uma defesa. Se fosse outra pessoa atentando contra a vida de seu filho, você faria tudo para salvar. E isso, mas James, eu não estaria contraindo um karma? Mas aí você não pode generalizar. Você estava lutando para salvar a vida do seu ente querido. É diferente de... Há um capítulo do Livro dos Espíritos que fala sobre duelo. É uma questão de honra. Você me traiu, então nós vamos duelar. Isso é um instinto de ego, de orgulho do homem. Isso é uma questão. Mas para salvar a vida de outra pessoa, é que você percebe que aquela pessoa está colocando em risco de vida um ente querido seu, e você parte para defender, e você tira a vida daquela pessoa, foi por legítima defesa. A Constituição humana lhe dá legítima defesa. Mas a justiça divina tem outros parâmetros para medir essas questões. E que aí você só tirou a vida daquela pessoa para salvar a sua vida e a vida de sua família que estava correndo risco. Isabela coloca aqui: prendemos peixes, pássaros, cobras em aquário. Uma colocação de Isabela. Dea colocou aqui: precisamos rever a forma como nos alimentamos, pois no estágio em que nos encontramos, já temos condições de nos nutrir sem sacrificar os animais. Foi Dea. Também os peixes, os animais que a gente prende,
eu diria, minha amiga Dé, o nível em que a humanidade se encontra, ainda veremos durante muitos e muitos séculos essa nossa relação instintiva de sobrevivência com os animais. Enquanto nós tivermos o intestino grosso e o intestino fino, significa que ainda somos espíritos encarnados em um padrão físico que ainda tem as suas necessidades fisiológicas de matar animais. Porque viver de luz, de prana, isso é para pouquíssimos. Porque a maioria da humanidade ainda não está preparada. E se está se preparando, há uma modificação. E essa modificação nos nossos parâmetros alimentares, ela se dá de forma muito gradativa e sutil. Quer ver um exemplo, essa questão da nossa alimentação? Isso foi um problema que aconteceu em nosso lar. Nosso lar é uma colônia espiritual localizada na psicosfera do estado do Rio de Janeiro. A colônia Nosso Lar, ela foi construída no século XVI. Ou seja, em 1500, quando o Brasil foi descoberto, pouco tempo depois, os diretores espirituais construíram a colônia Nosso Lar. Nosso Lar foi construído no ano de 1500 e pouco, no século XVI. E o ministro Clarencio, junto com os outros ministros, eles tiveram um problema. Eles estavam com um abacaxi na mão, minha amiga Déia. E qual era o abacaxi que os diretores espirituais do Nosso Lar teve? Mas fulano, logo quando o Nosso Lar foi construído, os espíritos que estão desencarnando na Terra, eles chegam aqui com os hábitos alimentares que tinha na Terra. Comia javali, comia porco, comia não sei o que, tal, comia cabidela e comia animais, como o quê? Aqui não dá, porque aqui é outro padrão. E o que devemos fazer? E aí o que foi que os espíritos que estavam indo para Nosso Lar, oriundo da Terra, quando os ministros resolveram mudar a alimentação pesada para uma sopa suculenta, uma sopinha gostosa, eles estavam com o hábito. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: quando você desencarnar, você continuará ainda tendo intestino grosso, intestino fino. Você continuará tendo pulmão, tendo coração, tendo artéria. Você vai ter todas as fisiologias do corpo físico, só que agora no perispírito. Você terá os seus órgãos genitais no perispírito. Você terá os seus seios no perispírito. Se alguém desencarnar gestante, no 8º mês de gestação, no acidente de carro, os espíritos vão realizar cirurgias de uma cesariana no plano espiritual. Não muda nada, se terá todos esses órgãos no perispírito, só que em outra densidade. Então o que foi que o ministro Clarencio fez? Cortou essa manufatura, os espíritos iam às regiões mais inferiores e levava essas alimentações pesadas para Nosso Lar. E de onde vinham essas alimentações pesadas? Do umbral. É a região mais densa onde os espíritos se alimentam de densidades muito mais pesadas, muito próximo à densidade física nossa. E aí quando ele mudou o hábito alimentar, aí houve sabe? Então, isso não vai ocorrer amanhã ou depois, isso vai levar tempo. E como vai levar tempo? A modificação da alimentação é de acordo, quando você começa a mudar os seus padrões mentais, como por exemplo, eu vou citar um exemplo que eu vivi. Eu levei meu primo que mora na roça, o homem é caipira, o homem vive na roça, meu primo é matuto, nunca tinha vindo aqui na capital baiana. Eu levei ele com toda a minha alegria, levei ele, Graça, ali no Jardim Armação, Graça, para um restaurante português. Imagine só, eu levei meu primo matuto da roça
para um restaurante português, Emiliana. E disse, primo, você gosta de bacalhau? Ele disse, primo. Ele nem sabia o que era bacalhau. Aí eu levei ele, Emiliana, para comer um bacalhau Gomes de Sá regado a azeite galo. Paguei caro, Jodineide, por esse prato, e meu primo caipira sem dente nenhum, todo banguelo da roça. E eu feliz da vida que estava levando meu primo para almoçar, Dona Bernadette. Tá gostoso, primo? Sabe o que foi que ele me disse, Dona Bernadette? Primo, gostoso. Tá gostando desse bacalhau com azeite, aquele arroz soltinho, aquela batatinha? Olha que maravilha, que coisa gostosa. Ele comeu, eu comi. 2 anos depois, ele veio morar em Salvador. Arranjou um emprego em Salvador como porteiro de um prédio aqui em Salvador. Um dia o telefone toca, eu atendo, era meu primo. E ele disse, primo, estou morando em Salvador, estou trabalhando e queria lhe convidar para retribuir o almoço que você me deu há 2 anos atrás. E aí eu encontrei com meu primo Miraldo. Ele me levou naquela época, lá na Praça Castro Alves, naquela rua que desce lá para a Barroquinha, e me levou em um boteco, num restaurante de comida PF, prato feito. E virou para mim e disse, primo, a comida aqui é gostosa. E qual é o prato do dia do sábado? Sarapatel. O cidadão me trouxe um prato de sarapatel. Eu disse, Miraldo, meu amigo, eu não como sarapatel não, eu não como nada disso não. Primo, você vai comer. Eu disse, não, Miraldo, eu não como isso não, mas você vai comer. Mas por que eu vou comer? Mas, ô primo, você me fez comer papelão. Eu disse, papelão? Porque bacalhau, para mim, tem gosto de papelão. Então você vai comer o sarapatel em retribuição que você fez eu comer. Primo, eu não consigo comer sarapatel, mas você vai comer. Aí eu comi uma colher, ele comeu o prato dele, que parecia o Everest, e ainda comeu o meu prato. Ou seja, o que eu quis dizer é que cada corpo humano está adaptável ao seu paladar. Quando nós mudamos de endereço para o mundo espiritual, o nosso paladar é outro. O nosso paladar se amplia. O cheiro, o odor, os 5 sentidos, o 6º sentido se altera, que você não tem nem ideia. Nós somos o que comemos, sem sombra de dúvida. Então, o que eu posso dizer, porque a hora avança... É isso. Vamos lembrar de Tereza Bartira, ela está aqui aguardando. Já conseguiu, Tereza? Não conseguiu. Olha, Tereza, seu áudio está mutado. Fecha. Abra ele aí. Deixa eu ver se... porque daqui eu não consigo abrir. Clique aí para desmutar. Eu abro Tá e ele não conseguindo, vai. Ela está dizendo, eu abro e ele não vai. O dispositivo. Pois bem, então, meus amigos, minhas amigas, minha amiga Fabiana, prazer estar conosco, Fabiana. A todos vocês agradecemos a participação. Na próxima semana, o capítulo 4, papel da ciência na Gênese, a história da origem de quase todos os povos antigos, vai ser muito interessante. Vamos falar sobre a história dos hebreus, da Judéia, o tempo de Moisés, como é que era. Vamos falar um pouquinho sobre a alimentação dos hebreus daquela época, não é? Enfim, então, gratidão a todos. Eu vou pedir aí alguém que queira fazer a prece de encerramento. Ficar aí aberto para quem desejar. Alguém se candidata a fazer a prece? Posso fazer, Jânio? Pode sim, Dona Bernadette. Mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos por este estudo de hoje,
pela oportunidade do aprendizado que acabamos de receber de nosso amigo, companheiro de sempre, James, que possamos colocar em prática nas nossas atitudes diárias, começando aqueles nossos companheiros que têm os passarinhos presos, que possam soltá-los. Abençoe-nos, Senhor, a todos os participantes daqui presentes, os espíritos que aqui nos acompanham sempre, e aqueles que não puderam comparecer, que possam estar na próxima semana. Que estejamos em paz, mantendo viva a nossa fé, para que possamos estar na próxima semana. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos. Namastê. Gratidão a você, Clara. Um beijo no seu coração, Clara, de cada um de vocês. A nossa amiga Fabiana. Seja bem-vindo, Fabiana. As companheiras e companheiros lá de Pau dos Ferros. A todos vocês. Gratidão a todos. Fica com Deus.